Fala galera, quer viver de dividendos? Hoje é dia 20 de janeiro de 2019, nós estamos falando aqui da Alemanha. Esse aí é o nosso primeiro vídeo aí para quem é assinante do Dividend. Nós estamos fazendo o vídeo aí da revista número 29, um rating de saúde. Nós estamos aí começando o ano aí. A revista na verdade não é nem de janeiro, né? Você deve estar achando estranha a data dia 1 de fevereiro. Sim, realmente, a revista é de fevereiro. Eu que estou antecipando o lançamento dela, não se preocupe, calma, você não voltou no tempo. Se você está em janeiro assistindo esse vídeo, oh, meu Deus, será que eu voltei no tempo? Não estou sabendo. Não, você não voltou no tempo, você ainda está em janeiro, eu que estou antecipando o lançamento do negócio. Então, assim, a gente está tentando trazer um conteúdo aí de fevereiro, já em janeiro, para você conseguir terminar de produzir o negócio, escrevi tudo, falei assim, vamos botar esse negócio no ar de uma vez aí, dar uma antecipada aí no material, já que a gente não teve revista em janeiro, né? Estamos de férias aí, né? Férias entre aspas, né? Aproveitando aí um pouco do frio, né? Frio tá mordendo aqui na Alemanha o frio. Se bem que esse inverno aqui até que não tá muito ruim não, ó. Tá menos 2 graus hoje, menos 6 de sensação térmica. Acho que hoje vai ser a pior noite do inverno até o momento. Mas de modo geral não tá ficando muito ruim não. Vai nevar aqui na terça, mas tá tranquilo. Bom, vamos conversar que aí a gente aquece, né? Falando a gente aquece. O pessoal até reclamou do último vídeo, falou, pô, o vídeo ficou muito grande. Eu falei, que é grande mesmo, como é que você quer que eu faça um balanço comentado de não sei quantas empresas e fique pequenininho? Não tem como, né? Mas é aquela coisa, né, cara? Falar de empresa eu acabo me empolgando. Cara, se você me encontrar na rua para falar de investimento, a gente fica o dia inteiro falando, cara. Tem que mandar eu parar, porque senão a gente fica o dia inteiro conversando, trocando ideia. Bom, vamos começar a bater papo então. Primeiro que a gente vai falar aqui é sobre o Health Trust of America. É um REIT ligado ao segmento de saúde. Para mim, é o segundo REIT aí no segmento de saúde, como sendo o segundo melhor REIT de segmento de saúde. Só perde para mim por Ventas, mas porque o Ventas é mais diversificado do que o HTA. Mas assim, o HTA, cara, não deixa nada a desejar não. Ele é um excelente REIT, é um dos melhores aí, colocando o conjunto todo de setor de saúde aí, para você poder colocar na sua carteira. Vale a pena você dar uma olhada nessa revista, dar uma lida. Lembrando que esse vídeo aqui é sempre um complemento do que está escrito lá. E assim, é uma coisa complementa a outra. Então sempre leia e assista os vídeos, porque são informações totalmente divergentes. Geralmente no vídeo eu tento dar um aspecto assim mais pessoal, de comentar o que eu acho, né? O que eu vejo, alguns pontos. Às vezes a gente faz até algumas divagações assim, um pouco fora do REIT, mas a gente vai falando, né? Bom, a gente começa aí falando um pouco sobre ele. Nós apresentamos aí o case de estudo dele. Ele tem um pouco diferente dos outros REITs de saúde. Por que eu falo que ele é o segundo melhor? Porque ele está fora do problema. O grande problema hoje nos REITs de saúde são os asilos, né? Os asilos estão ali performando muito mal, os REITs de asilo. Não só em cotação, que eu estou falando, mas em fundamentos mesmo. Os fundamentos estão muito ruins, deteriorando, os resultados estão vindo ruins, porque os inquilinos estão ruins. Mas por que os asilos estão com esse problema? Quando o governo, né? O governo foi meter a mão, e aí a gente sempre teve o setor de saúde, né? Não só nos Estados Unidos, mas como em todo o mundo, né? O setor de saúde ele sempre foi caracterizado como sendo um setor assim mais resiliente à crise, né? É que eu sempre falo com vocês, gente, 3 coisas na vida que não tem jeito, você tem que gastar dinheiro. Pode ser a crise que for. Comida, farmácia, você tem que comprar remédio e ir no médico. E posto de gasolina, você tem que abastecer o carro para você ir para qualquer lugar, entendeu? Então são 3 paradas aí que você pode ter um negócio desse aí e não se preocupar mais com crise. Vai ter um momento ou outro. Mas aí o que aconteceu? O segmento de saúde ele sempre foi muito resiliente. O pessoal buscava ele nos momentos de crise. Só que a maioria dos REITs eram de asilo. Por quê? Quando teve o boom dos REITs de saúde, o governo estava dando muito estímulo para o segmento de asilo. E aí, meu amigo, onde tem um governo, onde o governo mete a mão, o negócio apodrece. Isso aí é qualquer governo, cara. Não é só PT, não. Qualquer governo que meter a mão em alguma coisa, ele vai apodrecer o negócio. Então, porque desequilibra, né, cara? Então, assim, você tem uma crescente normal do mercado de asilo. Aí o governo chega e começa a tocar um monte de subsídio, o governo Obama, falando que não, vamos fazer agora subsídio, não sei o quê. Aí inflacionou o preço dos imóveis, porque todo mundo queria comprar asilo para poder receber uma grana do governo, para poder morder essa grana do Obama lá. Inflacionou os operadores, né? Eles pegaram e tiveram que aumentar muito o fluxo, né? Porque mais gente foi procurando por causa do subsídio.
E aí foi uma bola de neve de problemas, né? Aí quando o governo cortou as asinhas, né, acabou o dinheiro, aí com a era do Trump, ele reformulou esse processo todo, cortou um monte de benefício. Aí foi uma quebradeira de um monte de operador que não estava estruturado, né? Estava muito dependente do governo, que quando você recebe o dinheiro do governo, o cara acaba que dá uma afrouxada ali nos gastos, né? No gerenciamento da coisa. Aí essa galera foi pro saco, meu amigo. E aí muitos REITs tinham inquilinos, né? Tinham operadores que estavam recebendo assim uma fatia muito grande do governo de subsídios. Aí não aguentou e acabaram ficando inadimplentes, etc e tal. Mas esse REIT do HTA, ele tem alguns asilos, mas é muito, muito pouco. É até menor do que o Ventas. Nesse ponto, eu poderia colocar ele até como sendo melhor do que o Ventas. O que me atrai no Ventas, comparado a ele, é que, tipo assim, o Ventas, ele tem mais outras classes de ativo médicos, né? Tem laboratórios, alguns outros tipos de escritório, hospitais mesmo, etc e tal. Ele é um pouco mais diversificado, mas o HTA, no momento atual, eu acho que ele, assim, vai ser o que ele vai ter até mais retorno do que o Ventas, entendeu? Porque esse segmento dele de clínicas é um segmento que nos próximos 5, 10, 15 anos aí no mercado americano vai ser o segmento que vai ser a tendência aí. Então, o que o HTA investe? O HTA ele não compra asilo, apesar dele ter uma minoria muito pequena, acho que são menos de 5% lá, e menos de 1% é capaz de ser asilo, é muito pouco. E ele está se livrando desses imóveis de asilo que ele tem. Então, ele está vendendo aí. Ele tem muitos poucos hospitais, mas a grande maioria do portfólio dele é feito de clínicas. É clínicas, mas não são clínicas pequenas, são clínicas do tamanho dessa daqui, mais ou menos. Você vê que parece um hospital, né? Mas ele tem uma diferença aí, né? De tratamento aí com relação ao hospital, que eu vou falar um pouco mais embaixo. Mas só voltando para falar um pouco sobre o setor de saúde, né? Ele sempre foi um segmento assim que foi muito, vamos dizer assim, resiliente à crise. E é um segmento que vem crescendo muito, né? Se você for pegar aqui, por exemplo, o gasto anual, né, com saúde, ele aumenta à medida que as pessoas vão ficando idosas, né? A pessoa vai gastando mais com saúde, natural, né? O carro velho lá não costuma dar um monte de problema. Hoje mesmo eu tive que pagar uns consertos do meu carro no Brasil, que é um carrinho velho lá, um palio quente velho, e me dá problema pra caramba. O meu carro novo aqui não tem uma dor de cabeça. Então, você vai ficando velho, você vai gastando mais com a manutenção do seu automóvel, a manutenção da sua vida também, você vai gastando mais. Então, você vê aí que o gasto vai subindo, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, ó, eu até comento aqui lá na revista, né? Pra você ter uma ideia, ao todo, né? Todos os dias entram mais de 10 mil pessoas fazendo 65 anos nos Estados Unidos. Então são 10 mil pessoas entrando nessa faixa aqui, ó. Nessa galera que gasta mais, todos os dias, né? E os idosos fazem 4 vezes mais consultas médicas do que a população mais jovem, né? Então eles vão muito mais no médico, né? A expectativa de vida é que ultrapassa os 80 anos até 2020, né? Então você vai ganhar muito dinheiro com essa galera que tá dos 65 anos até os 80, né? Então você vê aí que não é o cara chega nos 65 aqui, não morre aqui com os 65 não, ele vai até os 80 gastando, provavelmente isso aqui deve aumentar ainda mais, né? À medida que ele vai ficando mais idoso, né? Então isso daí é um aspecto bem interessante aí da questão da saúde, e eu queria até, deixa eu só ver aqui um gráfico se eu acho, né? Deixa eu ver se eu acho aqui um gráfico. Galera aí, deixa eu ver, aquisições por ano, acho que é isso aqui. Acho que tá por aqui mesmo, né? Não. Aqui, ó. Aqui é o crescimento, né? E o que faz isso, né? À medida que você vai tendo uma população mais jovem, você aumenta a demanda, né? Por saúde e aumenta a demanda por profissionais daquela área, né? Então você vê que tem um crescimento muito grande de profissionais, de demanda de profissionais na área de saúde. Eu costumo falar assim que acho que hoje a área de TI de saúde é a que tem as maiores taxas de crescimento aí de oportunidades de emprego, né? Você vê aqui, ó, o total das ocupações nos Estados Unidos é 6,5, né? Se você for pegar aqui, ó, 16,4, que tá a média de saúde, né? Então, assim, tá bem acima do que a média nacional, né? Então é um crescimento assim muito grande. Então tem muita gente entrando nesse segmento de saúde, né? Você vê que tem alguns setores aqui que estão bastante elevados aqui, né? Então assim,
voltando aqui para nossa revista, né? Às vezes o pessoal me pergunta, até inclusive, né? Fala assim, pô, Viver, de onde você tira essas informações? Gente, todas as informações que estão na revista, que estão ali no nosso material do Ex-Dividend, até no blog mesmo. Todas as informações que eu tiro do blog, eu sempre tiro das próprias empresas. Os caras acham que é zoeira minha, mas não. Eu entro nos balanços aqui e vou lendo. Entro no site da empresa e vai lendo. O cara tem que parar para ler, né, cara? A vantagem do Ex-Dividend é que eu economizo o seu tempo fazendo isso, né? Você poderia estar aí lendo esse negócio aqui e não ia estar com a sua filha brincando, não ia estar com a sua esposa jantando, você não ia estar fazendo uma série de coisas, você tem que ficar caçando essas informações que eu estou trazendo aqui, compilando isso tudo para você e entregando para você. Por isso que o Ex-Dividend, ele tem seu valor aí, entendeu? O pessoal acaba, quando compra o Ex-Dividend, ele ganha, tá comprando tempo, né? Tá economizando tempo na vida. A melhor coisa que tem é você terceirizar esse serviço, né? Então, assim, não faz sentido você ficar perdendo tempo pesquisando, fazendo análise, não sei o que, se você tem um serviço ali de uma pessoa que fornece isso, é uma pessoa que você confia e que você tem similaridade de pensamento, né? Bom, o que nós estamos vendo? Qual é o próximo passo que a gente precisa de analisar aí nessa questão da saúde? Nós já vimos que ele tem um mercado muito interessante para ele atuar. A população está crescendo, envelhecendo, junto, né, com crescendo e envelhecendo. A gente vê que tem uma demanda aumentando de profissionais nessa área. Esses caras, quando se formam, eles precisam de um local para trabalhar. Então, é aí que é a demanda do HTA. Porque ele fornece prédios, né? Fornece locais para as pessoas poderem executar essa profissão. Então, você vê que há uma demanda crescente disso. Então, é uma coisa que, assim, a demanda por esse tipo de imóvel vai continuar crescendo. É isso que eu estou tentando explicar para vocês. Não é uma coisa que, tipo, mês que vem vai cair a demanda. Não existe isso. Vai continuar crescendo por longos anos. E aí a gente tem duas características principais que a gente está vendo aqui nesse gráfico, que ele é bem interessante, que é uma mudança de hábito nesse segmento de saúde ao longo dos anos. Essa barra azul aqui significa atendimentos em hospitais, né? Basicamente é quando você vai para o hospital e fica internado lá no hospital. Você vê como é que era lá em 1989. A maioria dos atendimentos você ia e ficava um tempão lá dentro do hospital. Era assim que era antes. Isso daí foi mudando, né? Você passou a atender os pacientes fora, que são essas clínicas que a gente viu. Que basicamente elas são muito parecidas com os hospitais. Não fazem, é claro que não fazem alguns tipos de tratamento, mas eu não me lembro o nome disso. É porque eu não sou muito especialista na área de saúde, né? Aliás, eu não sou especialista em nada na área de saúde, né? Acho que é intrusivo que fala, né? Quando, tipo, você faz um tipo de tratamento que vai demorar mais, precisa de um tempo maior para o cara se recuperar e precisa de um acompanhamento ali muito de perto médico ali. Então o cara tem que ficar, às vezes, de repente, a fazer uma cirurgia muito complexa, o cara tem que ficar lá depois no hospital lá por 15 dias, 20 dias lá, sendo acompanhado para ver se está se recuperando maneiro. Exceto essas situações aí adversas, que são, vamos dizer assim, não é a grande fatia do bolo, a grande maioria dos atendimentos, você vai ver situações em que o cara pode ser operado e vai embora para casa. Na verdade, até os médicos preferem que o cara volte para casa e faça esse tratamento na casa dele, porque já tem estudos já que comprovam que o cara em casa ele se recupera muito melhor do que dentro do hospital. Isso é óbvio, né? Qualquer um que ficou no hospital aí por mais de um dia sabe como é que é uma coisa, não é uma experiência muito agradável. Inclusive, o pessoal tem essa mania de achar que hospital é experiência hoteleira, né? Tipo, no Brasil, principalmente, tem essa questão aí, né? O cara entra no hospital, quer que seja, parece que tá entrando num Paris Hilton lá da vida lá. Então, cara, hospital pra mim tem que ser fábrica de produção, cara. Tipo, vai, opera a cirurgia, o outro cara entra, outro aqui. O pessoal acha que tem que ser uma maravilha, servir cafezinho e tudo, mas não sei o que. Mas enfim, né? Esse mundo gourmet de nosso hoje, de cada dia, é isso aí, não tem como fugir. Mas enfim, voltando ao que interessa, esse número de clínicas, né, esse modelo de clínicas de atendimento no qual você vai, recebe o seu atendimento e vai embora para sua casa. Você às vezes fica lá de um dia para o outro, no máximo, ali internado ali nessas clínicas, mas logo você tem que ir embora para casa. O foco deles não é você ficar a longo prazo. Então você vê que isso daí vem crescendo, né? A mudança aí, né, desse tipo de atendimento vem crescendo cada vez mais, enquanto que os hospitais vêm diminuindo. Então, para aqueles fundos que tem muitos hospitais e tal, você sabe que por esse gráfico aqui você já consegue ver, identificar que a demanda, né, de hospitais vai cair cada vez mais, entendeu? Então, assim, é uma coisa que você tem que ir observando aí. Bom, isso daqui, o segmento do HTA é justamente esses amarelinhos aqui, essa galera aqui clínica, né, que é onde ele ataca aí.
Então a gente vai vendo aí que, basicamente, o que tem movido isso aqui são os planos de saúde, entendeu? Esses operadores de saúde aqui, eles têm focado mais nisso aqui porque é muito mais barato, né, cara? Você pega o custo pro plano de saúde do cara ir pro hospital e ficar internado lá no hospital 30 dias. Olha só o preço, como que é altíssimo isso. É muito caro, muito caro. Então é mais vantagem para esses seguros de saúde. O cara vai, recebe a cirurgia lá e volta para casa e vai receber seu tratamento em casa, entendeu? E aí os custos ali é da casa dele, então é muito menor, não tem nem comparação, entendeu? Então, esses planos, eles estão forçando muito os clientes, né, a irem para esse tipo de tratamento. Então, assim, não é só uma demanda em si por parte do movimento dos médicos, não, mas até os planos mesmo estão focando mais nesse quesito, entendeu? Então, você vê que como que 29% estão com esses operadores aqui, né? O que seria uma ameaça para o HTA? Uma crise nesse segmento, por exemplo. O governo começa a subsidiar esse tipo de tratamento. Aí você já tem que acender um farol. Primeiro momento vai crescer, vai ficar uma maravilha, os rendimentos vão subir, vai ser tudo bom, tudo melhor, não sei o quê. Mas depois, a longo prazo, no dia que cortar esse negócio, aí a coisa complica. Já tem subsídios, né? Esses caras já recebem subsídios, não se iluda. Mas, assim, uma coisa que eu falo governo começar a dar subsídio é dar além do normal, né? Então, tem que ficar atento a esse detalhe. Acabou que sem querer eu dupliquei esse gráfico aqui, vocês me desculpam, acabou que ficou um maior, outro menor na hora de printar lá. Deve ter me embolado ali na hora de fazer a revista, ignora aí, mas é o mesmo gráfico. Bom, de modo geral, basicamente esses pontos. Aí o que a gente precisa de observar no HTA, que são pontos positivos? Ele é muito focado em grandes centros, ele atua em grandes centros. Então você vai ver aqui que ele tem essas áreas aqui no qual ele chama aí de core markets, né? Que são os mercados principais dele aí, né? Que são mercados muito populosos e tal. E geralmente, às vezes, não só muito populosos, né? Ele procura... Bom, isso aí tem duas etapas aqui nisso que eu vou falar. Mas antigamente ele procura muito aqueles lugares onde já tem uma universidade, onde já tem um hospital que faz cirurgias complexas e tal. E ele vai ali em volta desses locais que já são, vamos dizer assim, que a gente chama de campus, né? Campus médico, onde já tem uma referência ali, e começa a comprar imóveis de salas médicas, de clínicas ali próximas a esses campos. Então é uma estratégia que ele usa. É como se fosse o varejo. Imagina o varejo para vocês entenderem melhor. Você vai abrir um shopping e aí, você vai e coloca um supermercado, que vai atrair muita gente para lá, né? Então você coloca um supermercado, você coloca um cinema. São as paradas âncoras que você chama, né? Então, assim, basicamente, ele está comprando imóveis perto desses âncoras. Quem são os âncoras? São os hospitais, como eu disse, e as faculdades ligadas à saúde, né? Então, como já sai ali uma gama muito grande de profissionais de saúde formado ali, acaba fomentando muito essa área de saúde nessas regiões, entendeu? Então, ele foca muito nisso. Você vai observar, isso aí eu nem comento na revista não, mas você vai observar que o fundo está vendendo esses imóveis aqui que estão isolados, tá vendo aqui esses pontinhos aqui, ó? Ele está vendendo isso assim de forma bem agressiva, porque ele está aproveitando que esse mercado está crescendo, né? Esse mercado de clínicas está crescendo, então assim, é isso que a gente quer do CEO, é isso que a gente quer da administração de um fundo, que ele analise a hora certa de comprar os imóveis, que ele analise a hora certa de vender os imóveis, porque muitas vezes o CEO, às vezes ele quer comprar só por crescer, né? Vou crescer, quero ser o maior fundo, não sei o quê, mas aí compra displicentemente, entendeu? Então isso daí é um ponto ruim. Quando você vê que o cara tem essa preocupação, que ele tem essa noção aí, isso é muito, muito bom, é um ponto positivo para o CEO. E eles têm feito isso. Então, eles estão aproveitando o bom momento que o mercado está em alta e estão se livrando desses imóveis que não são core market, que não estão ali ancorados, vamos dizer assim, num mercado de peso, né? Eles querem ficar justamente só com os imóveis aí que são de peso. Porque acaba que esses mercados aí, eles são mais, vamos dizer assim, aquecidos, né? Eles têm melhores profissionais, a população é muito grande, que dá suporte para isso tudo. Então, assim, eles focam muito nesses mercados e eles estão vendendo esses outros mercadinhos, esses outros imóveis nos outros mercados, pequenos mercados do interior. Eles compraram ano passado toda a carteira de salas médicas, né, de um outro REIT, e aí foi com isso que eles se tornaram o maior fundo, né, de investimento da história
da Bolsa, né? O maior fundo da Bolsa de salas médicas. Aqui, ó, esse gráfico aqui não está nem falando sobre isso, né? Mas, enfim, depois a gente entra nele aqui. Mas aí eles compraram esse fundo e aí esse fundo ele tinha muitos imóveis nesses grandes centros. Para ele foi interessante isso, né? Que às vezes a gente... Esses dias para trás eu estava... Na época que estava o... É porque são polaridades um pouco diferentes, né? Na época que eu tinha ações do Bradesco, quando eu investi no Brasil ainda, né? O Bradesco comprou o HSBC. E aí o pessoal estava discutindo que, tipo assim, não tem muita sobreposição de agência. Eu, particularmente, eu discordava disso, que onde eu vi a ação a agência do Bradesco, eu vi a agência do HSBC. O argumento deles era que não tinha sobreposição. No mercado de varejo, que você vai vender para o público, isso é ruim, você ter sobreposição de lojas, né? Tipo, eu tenho uma loja aqui nessa rua, eu comprei uma outra empresa que tem uma loja também na mesma rua. Não faz sentido ficar com duas lojas na mesma rua, entendeu? É ruim, entendeu? Só que quando você está tratando de um mercado de imóveis, né? Quanto mais imóveis você tiver naquela região, mais força você tem para negociar. Porque, olha só, imagina que você tem um prédio numa rua. E aí, aquele prédio ali é todo seu. E aí do lado tem um outro prédio. E aquele prédio não é seu. Aquele cara começa a ter uma vacância. Por exemplo, ele começa a ter uma vacância e ele vai lá e abaixa o valor do aluguel. Ele pode atrair pessoas que estão no seu prédio para ir para o prédio dele. Então, quando se trata de imóveis, para você é ruim ter outras pessoas concorrentes na região. É melhor que você tenha todos os imóveis daquela região. É lógico que fala assim, todos, né, gente? Mas, pelo amor de Deus, né? Tem que explicar, porque tem gente que tem analfabeto funcional, que eu até falo pro pessoal aí que o Olavo de Carvalho tem razão, que analfabetismo funcional é crônico aqui no Brasil. Quando eu falo todos, não quer dizer todos. Quer dizer que é interessante que tenha o máximo possível, né? Vamos dizer assim, né? Porque daqui a pouco eles me mandam mensagem, mas como é que o fundo vai ter tudo? Enfim. Bom, então assim, o ideal é que você tenha o máximo possível de imóveis, porque aí você diminui essa concorrência aí e você consegue ter um controle melhor do preço do imóvel, né? Então você evita, talvez num possível momento de vacância, que aqueles players vão para outro imóvel, fujam para outro imóvel, porque o cara está oferecendo lá o aluguel R$10 mais barato que o seu, entendeu? Por exemplo. Então, assim, isso foi uma vantagem quando ele adquiriu o outro REIT, porque o REIT tinha um monte de imóveis naquela região que ele atuava, nessas regiões aqui core dele, tinha um monte de imóveis ali. Então isso, só que ele também tinha um monte de imóveis no interior, e é isso daí ele está tendo que vender esses imóveis esse ano. Ele vendeu um monte de imóveis esse ano, e vai vender mais o ano que vem, pelo que eles falaram. Eles vão tentar limpar o máximo possível aí, o balanço deles para ficar só centralizado nesses grandes centros aí de mercados, né? Vamos voltar aqui para a planilha, ó. Isso aqui é o que eu estava falando com vocês, ó. A gente tem duas maneiras de atuar aí. Uma seria através de colocando os imóveis através dos campos, né? Então você vê aqui, ó, tem um hospital aqui, tem um outro hospital aqui, eles foram e compraram esses outros três aqui, tá vendo? Compraram essas 3 clínicas aqui, então o cara vem aqui, passa uma cirurgia, não é aqui que tem que fazer, vai na clínica ali do lado, aí vai e resolve ali na clínica, entendeu? Então assim, é coisa do tipo. Esse aqui você está dentro de um campus, né, de área clínica médica, então eles procuram muito comprar esse tipo de imóveis. Uma outra estratégia é você comprar imóveis dentro da universidade, né, próximo da universidade. Então você tem que um centro médico aqui de Boston, e aí ele vai lá e compra outras coisas ali perto ali, para poder, porque acaba que cria uma areazinha de ligada à saúde ali naquele pedaço ali. O pessoal acaba fluindo muito para ali para buscar tratamento médico, essas coisas. Então, assim, é uma outra estratégia que esse fundo toma, que eu acho muito legal, essa questão também. Bom, e agora, nesse próximo ano, né, o CEO deles, que se eu não me falha a memória, esse maluquinho aqui, o Scott Peters, que é o cara da revista lá, né, gente? Aquela capinha da revista. Então, o Scott disse lá o seguinte, que agora, nesse próximo ano, eles vão focar muito nessa opção aqui, ó, que são assim, você comprar esses imóveis próximos aos grandes centros e próximo às linhas expressas, com fácil acesso de transporte, coisa do tipo. Então eles estão acreditando que para os próximos 10 ou 20 anos os fundos vão se mover dessa região campus para ir para uma área fora de campus, né? Fora, não campus, né?
vamos dizer assim. Então, assim, eles estão comprando mais imóveis com essa característica, mas eles estão tentando buscar imóveis mais próximos do centro possível, né? Mais próximo do miolo do centro, e não muito afastados, né? Então, eles têm procurado fazer esse tipo de aquisições que eles acreditam que aqui é para onde deve estar indo o mercado, né? Porque está muito saturado. Aqui você não consegue ter muito imóvel. Quem já comprou aqui, ó, o cara construiu um hospital aqui, meu amigo, já está tudo vendido. Para você tentar comprar isso aqui, você não consegue mais. Então fica muito, para expandir fica muito difícil. Então eles estão indo mais para essa estratégia aqui de montar uma comunidade própria deles mesmo. Você pode ver, ó, tudo deles, ó. Ele vai lá, monta uma comunidade médica ali, você vai ver tudo deles e sai alugando o negócio. Então é mais ou menos eles estão criando uma estrutura parecida com essa, mas focada ali em clínicas, né, vamos dizer. Então acho que vale a pena a gente explanar um pouco sobre essa questão. Nós temos aí os resultados. Bom, vamos falar um pouquinho aqui, antes de mais nada, desse gráficozinho aqui, ó. Isso aqui mostra a evolução dele, né, ao longo dos anos, né, que é um ponto muito positivo. Aí você vê que ele está sempre crescendo e tal. E aqui não está até 2018, que ainda não saiu, esse gráficozinho ainda não saiu com os dados de 2018. Então deve ter dado um crescimento ainda muito maior. Mas aqui você vê, ó, esse número aqui é o crescimento, considerando ó, total de retorno, né, representando a valorização das ações mais o reinvestimento dos dividendos, né? Aí você vê o artigo que eu escrevi há pouco tempo aí, ações de crescimento ou ações de dividendos. Tem que considerar o reinvestimento de dividendos se você está utilizando uma ação de dividendo. Olha só o retorno que esse fundo dá, cara, é muito alto, é muito bom o retorno dele, muito bom mesmo. Então assim, cara, aqui ó, já está quase 200% de retorno, entendeu? Quase 2 vezes o valor investido. Então a galera às vezes olha só a valorização da cota, a valorização do preço da ação e esquece de que existem os dividendos e que eles têm que ser reinvestidos, entendeu? Então assim, quando você coloca isso daí no rolo, o negócio fica gigante, né? O bolo fica gigante. A bola de neve dos dividendos é justamente esse poder, né, cara, de você reinvestir. Não adianta você receber os dividendos e não reinvestir. Você tem que reinvestir. Se você não está reinvestindo seus dividendos, você está fazendo muito errado. Para agora o que você está fazendo e comece a estudar sobre como reinvestir os dividendos. Tem que reinvestir. Então é obrigatório, senão seu bolo não vai crescer. Então você vê o retorno aí, ó, para a galera aí que acha que não, eu vou comprar ação de crescimento. Aí você vai ver o que vai acontecer. Bom, esses aqui são os principais mercados que ele fala, né? Vocês me desculpem a Laurinha aí, porque ela tá gritando ali, ela tá empolgada, mas é a única hora que eu tenho para gravar. Eu gravo agora, eu não gravo. Bom, o que acontece? Esses mercados, eles têm uma taxa de crescimento muito grande, ó. Então você vê aqui que a taxa de crescimento do same store, né? Para quem acompanha aí o nosso ex-dividend, sabe exatamente o que é same store, que eu vivo falando, né? Significa o quê? Que é a taxa de crescimento dos imóveis do ano anterior comparado com esses mesmos imóveis do ano anterior comparado com esse ano agora. Ele não considera as novas aquisições, não considera vendas, ele considera, tipo, se eu tivesse os imóveis do ano anterior, exatamente aqueles mesmos imóveis, o quanto que eu cresci esse ano. Então você vê que tem uma taxa de crescimento de 3%. Você coloca 3% ano sobre ano, você vê que a coisa começa a ficar, aliás, trimestre sobre trimestre, né, meu amigo? Não sobre ano, não. É tri sobre tri. Você começa a ver 3%, tri sobre tri, o negócio fica cavalão, entendeu? Fica aquele troço lá que a gente viu de 190%. Então, assim, é muito bom o crescimento dele. É um mercado que vem crescendo muito. Então, aquilo que eu falei com vocês, ó. Esse aqui são os mercados chaves dele. Por exemplo, o Texas, ele vai lá e tem os imóveis ali muito perto do miolo, tá vendo? Perto dos grandes centros do Texas. Não é uma coisa afastada, entendeu? Então, você vê aí o quanto que ele adquiriu em 2017. Esse gráfico aqui é de 2017. Agora deve estar muito mais povoado, né? Então, assim, você tem aí Dallas também. Deixa eu ver, esse aqui é da onde? Houston. Você vê aí que ele vai falando aqui, ó 6,2 investido em dólar, 18 propriedades. Tem uma parada aqui que eu queria falar com vocês, que é isso aqui, ó, que viu? Eu passei, deixa eu ver. Acho que eu passei direto, já era. Não vou conseguir achar mais. Bom, eu acho que, se eu não me engano, ele tem... se eu não me engano, ele tem 17... acho que são 17 centros desse aqui, se não me falha a memória, cara.
São 17 centros ou 12 centros desse, uma coisa assim, que tem mais de acho que é esse aqui, ó. São esses 12 centros aqui no qual ele tem mais de 1.000 metros, 1.000 pés quadrados, né? Ali investidos e depois o top 20 ali, depois os top 75, que são os outros, acho que 50, né? Que ele tem ali 55 mercados no qual ele tem 500 mil pés quadrados. Acho que é uma parada assim. Só sei que os tops mercados dele aí que vale a 93% aí. Então ele tá vendendo aqueles 7% ali, 6% ali da carteira dele que tá no interior, né? Então ele tá se livrando desses fundos aí. Provavelmente desses caras aqui também ele deve vender alguns. Agora eu acredito que essa galera aqui ele não deve vender. Só se aparecer oportunidades muito interessantes, igual teve alguns imóveis que ele vendeu dessas regiões, que ele falou assim, tipo, fizeram umas ofertas assim bem tentadoras, e aí a gente acabou vendendo. Porque é melhor você realizar o lucro, né, nessa situação e procurar outro imóvel. Agora ele não tem obsessão, né? É um CEO que não tem uma obsessão para sair comprando. Eu falei sobre isso num CEO que é o FRT, Federal Health Trust, que é um fundo muito parecido com essa característica. O CEO do FRT, ele não sai comprando qualquer coisa, ele não sai nessa mania. Tanto é que em 2008 foi um dos poucos fundos que conseguiu crescer os dividendos ao longo dos anos. Mesmo durante a crise, em plena crise de 2008, porque o FRT tem um planejamento de longo prazo em escolher os imóveis deles são todos prêmios. Cara, eles têm um cuidado tremendo com isso, eles não entram em roubada, não saem comprando qualquer coisa. Isso daí é uma segurança muito grande pra gente que é pequeno acionista, porque na hora que vier a crise, meu amigo, esses CEOs aí que acabam se aproveitando desses momentos aí. E aí eles procuram comprar coisa com uma boa margem de segurança, né, também, né? Porque se você precisar de vender depois, é igual, por exemplo, o Omega Healthcare, que eu tava falando esse dia pra trás, vendeu um monte de imóvel no prejuízo, entendeu? Por quê? Comprou errado, entendeu? Aí deu a crise, aí tá tendo que se desovar os imóveis, entendeu? Isso daí é uma coisa que pelo menos a gente não vê nesse HTA. Ele tem uma preocupação muito grande. Pode ser que ele cometa erro, não ele não vai cometer, mas ele tem uma preocupação em não sair comprando só por comprar, para fazer volume de venda, não. Então a gente continuando aqui, a gente tem Houston. Essa aqui são as fotos dos imóveis, são imóveis bons. Você vê que os imóveis são imóveis grandes e bons, né? Isso aqui que é onde? Massachusetts. Então a gente vê aí, ó, 18, 20 propriedades aqui, entendeu? Boston. Flórida, tem bastante imóveis aí na Flórida, 18 propriedades. Aqui é aquele lance que eu falei com vocês, 90% está dentro do campus ou alinhado ao campus, né? Assim, são aquelas propriedades ali que eu falei que são mais próximas e tal. Então, assim, boa parte do portfólio dele está ancorado em algum campo ou a uma faculdade, ou a um grande hospital, entendeu? Alguma coisa do tipo. Temos aí a Geórgia com 23 propriedades ali dentro da Geórgia. Olha lá, 82% dentro do campus. Atlanta com 38 propriedades, 96% presente no campus. Então isso daqui, depois aí vocês vão dando uma olhada aí nisso daí, ó. Connecticut com 98% dentro do campo e 30 propriedades. Aí um mapinha aí para vocês poderem dar uma olhada, entendeu? Isso aqui não tem mistério, tá, gente? É só você vir aqui, se você quiser se aprofundar um pouco mais, ó, vem investimento portfólio, aí você vai vir aqui no finalzinho aqui, ó. Você tem aqui, ó, Stock Code, Presentation, você vai achar esses slides aqui no site deles aí. É bem tranquilo de achar. Então aqui você tem vários mercados aí, né? Não vou ficar perdendo muito tempo aí passando um a um, não, senão a gente vai... Aqui, ó, vamos ver esse aqui, ó. Orange, Los Angeles, Califórnia. Então, olha lá, ó. Você vê que ele tem um aqui, aí tem um hospital aqui, tá vendo? Ele comprou esse outro cara aqui também, tá vendo? Então ele vai comprando aí os imóveis aí à medida que ele vai conseguindo, né? Provavelmente aí deve ter outras partes médicas aí, ó. Tem 9 prédios aí nessa região, 100% a um campus, entendeu? Então todos estão ligados ali, conectados com algum campo de certa maneira, entendeu? E tem outros mercados um pouco menores aí, né? Aí, tudo 100% on campus. Ó. Isso é muito bom, porque acaba gerando ali... deixa eu ver se é aqui que eu estava querendo ver o negócio que eu ia falar com vocês.
Não, não é aqui. Bom, não é. Mas é mais ou menos aquilo que eu falei com vocês lá. São 12 ou 15, sei lá, 20. Com mais de 1000 pés quadrados. Então é isso, galera. Assim, deu pra vocês... Aqui, ó, Square Fleet. 23, 55, 78. Enfim. Aqui é o crescimento do Semi-Store, né? Já falamos sobre isso. Bom, vamos voltar para cá. Aqui eu coloquei uma perspectiva aqui do que eu acho que vai ser o FFO dele, né? De acordo com os analistas aí. Minha não, né? Perspectiva dos analistas. Então eles acreditam aí que deve fechar em 1,63, em linha com 2017, e 1,70 2019. É uma estimativa, tá, gente? Então acredita que deve dar esse crescimento aí. O próximo release ainda não saiu, mas se você acompanha o balanço comentado, você pode ver que esse fundo ele sempre tem ótimos resultados, né? Tem bons resultados. Então o resultado dele tende a vir forte aí também nesse quarto trimestre. Ainda não saiu, mas quando sair a gente vai falar sobre ele aqui também. Mas é um bom fundo para você dar uma analisada, para você estudar, para você considerar colocar na sua carteira de saúde, principalmente se você quiser fugir um pouco dos asilos, né? Se você quiser dar uma diversificada, você quer colocar o VTR mais ele, você vai ter um bom mix ali com 2 grandes fundos aí de saúde, e talvez ele coloque um buraquinho ali de asilo ali, só para não ficar sem, né? Mas você pode colocar um pouquinho ali de asilo também. Bom, galera, acho que deu para vocês terem uma ideia. Então, assim, os principais pontos é que ele é focado em clínica médica, que as clínicas médicas agora, elas são aí, vamos dizer, a bola da vez. Eu até comento aqui que tem os 3 maiores REITs, né, de saúde do mercado americano. E aí são REITs, não é de sala médica, são os 3 gigantes do mercado americano de saúde, né, os 3 maiorzão mesmo. Todos eles estão investindo pesado nesse segmento de clínica médica, porque é onde vai estar maior taxa de crescimento nos próximos 5, 10 anos. E o HTA tem muito imóvel para vender para esses caras, entendeu? Com um bom prêmio, né? Não necessariamente ele vai vender para esses REITs, mas para vender para essa galera que está interessada em comprar, entendeu? Então, assim, a gente pode ter um bom retorno, não só na questão de dividendos, como também na questão de venda dos imóveis, né? Não só na questão de aluguel, mas também na questão da venda dos imóveis, né? Como eu falei com vocês, esse ano ele vendeu muitos imóveis e ele está usando esse dinheiro. Olha só como é que eles são assim, bem seguros na operação do negócio, né? Os administradores do fundo, né? Eles estão vendendo os imóveis e estão quitando as dívidas, cara. Ele falou isso no último release, né? Que tipo assim, nós estamos vendendo e o nosso foco é reduzir a nossa dívida. E vamos fazer um caixa para no futuro, se tiver boas oportunidades para a gente comprar, a gente vai comprar. Então ele está vendendo aqueles imóveis que ele não considera ser seus tops, né, que são imóveis, como eu disse, localizados mais nas áreas rurais, em cidades pequenas e tal. Porque quando vem uma crise, meu amigo, esses caras aí são os primeiros a ir pro brejo, né, cara? Porque não tem população para poder suportar, manter um prédio grande desse aqui, entendeu? Então eles acabam aí fechando as portas, então tendo vacância, etc e tal. Aí ele tá tirando fora esses imóveis do mercado, tá ficando só com os grandes centros, que é a estratégia dele. E ele, à medida que vai vendendo isso, pega essa grana e vai quitando dívida para deixar o fundo cada vez mais líquido. E aí ele consegue, talvez, é até bom ele quitar dívida, né, porque tá com aquele burburinho de aumento de taxa de juros, aquela coisa. E pode ser que tenha alguma dívida ali que é pós-fixada, sei lá, alguma coisa com taxa variável, alguma coisa assim, que possa sofrer com relação à dívida, até mesmo na hora de rolar a dívida, né? Tem muito fundo que está muito endividado aí, e na hora de fazer a rolagem da dívida agora com as taxas maiores, pode se complicar, né? Porque o cara adquire o imóvel baseado naquela taxa de juros. Se a taxa sobe, aí pode começar a dar prejuízo. Então isso é bem complicado aí para fundos um pouco endividados. Esse fundo aí tem cortado bastante suas dívidas aí, e espero que continue nesse segmento. E é isso, galera. Esses são os pontos positivos. Os riscos são esses operadores aqui, que vinha alguma crise em cima deles, algum problema do governo. Então, é uma coisa que também dá pra gente, vamos dizer assim, o governo geralmente não vai atacar muito os hospitais, né, cara? Porque
sei lá, né, cara? Tem governo de tudo quanto é tipo. Mas, enfim, o governo americano não vai deixar a população lá sem hospital à míngua, né? Então, o hospital é uma das poucas coisas que você vai ver fechada ali, né, cara? Por falta de luz, por falta de água, porque não pagou a luz, não pagou a água, entendeu? Isso também é um problema, né? Porque o inquilino, como é que você tira um hospital de lá, entendeu? Uma clínica médica, como é que você tira os pacientes? Então, se você tem uma vacância nesse segmento, tem jeito, você tem que ir para a justiça, brigar e torcer para receber, entendeu? É bem complicado, é bem complicado. Então, é um ponto negativo isso também, a gente tem que considerar isso. Mas eu não vejo isso aí como sendo impeditivo de investir no HTA, entendeu? São os riscos, todo fundo, toda parada tem risco. Eu gosto de falar os riscos para vocês entenderem. Porque às vezes você vê na internet aí o pessoal fazendo vídeo, não sei do que, né? Ah, fazer vídeo da empresa tal. Aí só fala coisa maravilhosa, né? A empresa é isso, aquilo, do que. E o cara não fala os problemas que a empresa pode ter. Então, quando a gente vai investir, você tem que pensar no lado positivo e no lado negativo da coisa. Quais os riscos que tem, entendeu? Então, você tem que considerar isso tudo. Então, é importante você ter pelo menos uma noção desses riscos. Não quer dizer que eles vão acontecer, mas para mim você ter uma noção do que pode vir a acontecer. Então a gente tem esses riscos aí, da questão de gerência do governo, da questão desses seguros, saúde, plano de saúde, hospitais, grandes redes, grandes operadores de saúde terem algum problema financeiro, que é coisa muito difícil. A maioria dos ratings deles, você vê que os credit rating deles aqui são tudo A, entendeu? AAA. Então são fundos, são empresas assim muito bem equilibradas no mercado, né, vamos dizer assim. Então tem um balanço muito sólido. É claro que mas esses fundos aqui, essas notas de crédito não valem de nada, Viver. Também concordo, porque a empresa quebra, e às vezes tem empresa com crédito top lá e na outra semana quebrou, aí eles vão cortar a nota de crédito. Mas, de modo geral, às vezes eles dão uma baixada lá, também tem algum CCC. Dá para você se balizar para ver se por alto, hoje, atualmente, apresentando o histórico, né? Como é que tá a situação, entendeu? Então, se o cara não estiver fazendo nenhuma coisa ilegal, nenhuma mutreta, nada do tipo, essas notas de crédito que geralmente condizem um pouco com a realidade. Bom, acho que é isso daí que eu queria comentar com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda um WhatsApp para mim, galera que é ex-dividend, pode mandar o WhatsApp. Quando me mandar o WhatsApp, comenta, fala, Viver, eu li a revista 29, você falou isso, que aí a gente troca uma ideia, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que ficou, tipo, Viver, você falou tal parada, mas eu não entendi muito bem. Eu tenho um WhatsApp aberto com a galera aqui do ex-dividend, pode mandar lá o WhatsApp para mim, que a gente vai trocando ideia e vai se falando por lá. Por que não pode colocar comentário? Eu até falo pro pessoal, galera, quando for comentar lá no blog, evita de citar o nome da empresa, pode comentar à vontade. Mesmo que você coloque o nome da empresa, eu vou arrancar fora, não se preocupe com isso não. Mas, às vezes, de repente, a resposta que eu posso dar lá, eu não vou conseguir dar a mesma resposta que no WhatsApp. O WhatsApp é privado, aí tal, fica mais tranquilo da gente responder. Mas, se tiverem alguma dúvida, quiserem mandar lá, e a gente vai se falando. Bom, espero que vocês tenham gostado aí. Uma boa saúde para vocês, que vocês nunca precisem de ir nesses imóveis do HTA. E é isso, galera. Um abraço, valeu, até a próxima.